Então, na manhã de hoje, nós temos o nosso companheiro, nosso irmão, Rogério Rossol, trabalhador da casa, que nos trará o tema, a parábola do bom samaritano. Que Jesus te envolva, Rogério. Obrigado. Bom dia a todos. Uma grande satisfação o convite da casa para mais uma palestra nesse domingo de manhã. Que Jesus enche o nosso coração de alegria, de paz, e que a gente possa conversar um pouquinho sobre a passagem dele aqui e essas parábolas maravilhosas que ele contou, e que nós vamos tentar entender um pouquinho mais profundamente a beleza de todas elas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre essa palavra. Eu vou aproveitar esses primeiros 4, 5 minutos. Como ela é um pouquinho extensa, para colocar ali no PowerPoint fica um pouco complicado, então eu vou ler ela, para que todo mundo possa se situar e a gente possa estar com toda a informação. Depois nós vamos entrar no detalhamento delas, ok? Narra o evangelista Lucas que Jesus Cristo, certa vez, procurado por um doutor da lei, este lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebendo o objetivo capcioso da indagação, ele limitou-se a indagar: O que está escrito na lei? Como lês? A réplica do escriba não tardou: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Face o acerto da resposta, o Senhor lhe disse: Respondeste bem. Faze isso e desfrutarás da vida eterna. O inquiridor, entretanto, não satisfeito e para justificar-se, aventurou nova pergunta: Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes, ou tiver extra, te pagarei, quando eu voltar. Após ensinar essa parábola, indagou Jesus: Qual destes três te parece que foi o próximo do homem que havia sido vítima dos salteadores? Merecendo do doutor da lei a resposta: O que usou de misericórdia para com ele. Diante desse discernimento, aduziu o Senhor: Vai e faze da mesma maneira. Uma das questões mais interessantes e mais importantes, quando nós analisamos as parábolas que Jesus conta, e a própria passagem dele aqui, né? Ele nunca usou de autoritarismo e nunca disse para fazer certa coisa de forma forte. O que Jesus fazia? Ele pegava e se utilizava de parábolas. E por que ele se utilizava de parábolas? Muito fácil a gente dizer para alguém fazer alguma coisa.
Ela, naquele momento, ela vai fazer. Mas depois, será que ela vai seguir fazendo? Jesus contava as parábolas exatamente para quê? Naquela época, em função da necessidade do povo, inclusive, e pela evolução que eles estavam naquele momento, ele precisava fazer as pessoas pensarem. E fazendo as pessoas pensarem, ele talvez desenvolvesse essas condições que poderiam contribuir com a evolução deles. Vocês veem que ele estava conversando com um doutor da lei, um escriba, que tinha todos os dogmas já da própria religião. E mesmo ele, que tinha todos esses dogmas, foi obrigado a pensar. Tanto que depois da parábola, ele não titubeou e disse: foi aquele que agiu com misericórdia. E é exatamente esses pontos das parábolas que são muito interessantes, que é a maravilha do que Jesus deixou para a gente. Só que elas escondem alguns detalhes bastante importantes. E é agora, nesse momento, então, que a gente vai tentar abrir esse detalhamento e tentar compreender um pouquinho melhor, dentro desses 30 minutos que nós temos aí para conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, o que diz o nosso Evangelho sobre a parábola do bom samaritano? No Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá assim. Está lá no capítulo 15, no título Fora da Caridade não há salvação, item 2 e item 3. O Evangelho nos passa que a parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho, fundamentada na prática da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. No Evangelho nós temos a parábola e este é o item que trata dela. Vamos começar a ampliar um pouquinho a nossa visão aqui. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Se nós pegarmos e enxergarmos aquela época, o que nós vamos ter? Jerusalém era a capital do Evangelho, é onde estavam todos os senhores que cuidavam das leis. Jericó era o quê? Jericó era um porto onde se fazia comércio, onde estava lá toda a questão que envolvia as trocas, compras, vendas. Então, já nesse começo, a gente percebe que Jesus indica, quando ele fala, descia um homem dos valores espirituais para os valores materiais. O significado de descer de Jerusalém para Jericó significava que ele estava em viagem, mas numa viagem dos valores espirituais para os materiais. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que entender o motivo da gente estar aqui. Violência é característica de um mundo de expiação e provas, que é a Terra hoje, né? Nós estamos em evolução, estamos aí em franco desenvolvimento, apesar da gente às vezes pensar que não, para passar por um período de regeneração, mas ainda somos um planeta de expiação e provas. Lutar contra a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho, mas que desenvolve as qualidades do coração e a da inteligência. Estamos aqui para evoluir e precisamos desenvolver a nossa inteligência e as qualidades do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 15. Há trabalhadores honestos, mas também pessoas inescrupulosas, que não hesitam em prejudicar as demais. Infelizmente, isso ainda é um fato, né? Nós temos muitas pessoas que o egoísmo, a vaidade e o orgulho estão em primeiro lugar. E isso faz com que eles queiram tudo para eles, independente do que aconteça com os outros. É uma realidade. Sempre que nós temos a queda do nosso padrão vibratório,
teoricamente é o que aconteceu com aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós entramos em sintonia com entidades perturbadoras, que nos tomam de assalto. Quando descemos pelos caminhos do desamor, do egoísmo e do orgulho, caímos em poder de sentimentos que irão nos despojar das coisas boas e nos ferir. Quantas vezes nós centramos a nossa vontade em aquisição material? Quantas vezes nós centramos a nossa vontade querendo aquilo que o outro tem? Nós temos que entender que cada um tem a sua vida. Muito do que eu estou passando hoje, eu escolhi. Quando eu fiz a minha programação espiritual para retornar para cá, grande parte do que eu estou passando hoje, fui eu que escolhi. Eu pedi. Só que quando eu chego aqui, quando a gente vem atuar, a gente esquece do roteiro e acaba se desviando. E é exatamente nesse momento que a gente começa a ter essas quedas vibratórias e que podem ocorrer os problemas que a gente tem. Então, na primeira fase de Jesus, olha a quantidade de informação que, se a gente lê ela única e exclusivamente de forma reta, a gente pensa, isso foi um evento que aconteceu lá naquela época. Muito mais do que um evento, né? É um ensinamento de Jesus sobre aquilo que pode nos acontecer. Vamos continuar. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, olha só, descia pelo mesmo caminho, ou seja, do padrão espiritual para o padrão material. Um caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita. O levita era o responsável por guardar as leis. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O que significa isso? Mesmo tu sendo detentor de religiosidade, sendo detentor da lei, tendo o conhecimento, e mesmo o levita que tinha a obrigação de guardar as leis, ou seja, tinha o conhecimento técnico, tinha a inteligência, ele não ajudou a pessoa que estava caída. A inteligência e a técnica não foram suficientes para mover eles para ajudar. Detentor de recursos, o coração do sacerdote está fechado à solidariedade. Quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. O sacerdote, que deveria estar subindo, estava descendo pelo mesmo caminho. Isto é, praticando o desamor de forma egoística e egocêntrica. São os que cultivam o interesse pessoal e a indiferença para com os que sofrem. O levita, que era guardião das leis, e também deveria estar subindo, pensa e age como sacerdote, com indiferença. Jesus simboliza os dois como as pessoas movidas pela indiferença social, que pensam apenas em si mesmas, descendo pelos caminhos do egoísmo materialista. Infelizmente, estamos num mundo que isso ainda move a nossa existência. Apesar de nós estarmos em franco desenvolvimento e de que nós iremos evoluir, nós iremos dar um outro passo para a nossa busca de elevação espiritual, ainda estamos num mundo de expiação e provas em que essas condições elas dominam. A gente sai ali fora e a gente percebe isso todo momento, né? Parece que a gente nunca teve um momento de tanta intolerância, de tanta violência, de tanta coisa que nos deixa triste, mas que ao mesmo tempo estamos buscando melhorar. Mas qual é a mudança que precisa ser feita? Nós pararmos de descer do espiritual para o material. Não precisamos abrir mão de tudo, nós não precisamos fazer isso, mas nós precisamos ter um equilíbrio.
A gente perceber que a nossa principal função aqui, nessa existência, é buscar a nossa evolução moral, que ela está diretamente ligada a ajudar. Precisamos ajudar o nosso próximo. E é nesse momento que Jesus perguntou lá para o... Quem é meu próximo? Ele recebeu essa pergunta, né? Quem é meu próximo? O que ele fez? Ele tangenciou e fez ele pensar. E ele chegou à conclusão de que é necessário ajudar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, porque o tempo corre. Mas um samaritano que ia de viagem, olha só, ele não está descendo, né? O samaritano ia de viagem, ou seja, o samaritano estava numa missão, e ele já estava equilibrado, ele ia de viagem e não descia. Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Essa expressão é muito importante. Ele moveu-se de íntima compaixão, ou seja, o samaritano já tinha dentro dele a vontade de ajudar. Ele já tinha aquela questão que envolve a caridade. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quando nós temos um problema, o que a gente espera, né? Espera que alguém venha e nos ajude. Qual é que foi a primeira providência do samaritano aqui? A primeira providência foi colocar vinho, azeite, atar as feridas, ou seja, estancar o problema. A pior coisa que existe é quando a gente faz alguma coisa errada, ou está com o problema, e vem alguém e ainda fica nos repreendendo, né? Tu não podia ter feito isso, tu não sei o que. Gente, eu estou precisando de ajuda, não estou precisando que ninguém me xingue nesse momento. Eu primeiro preciso ser ajudado, depois eu vou ser orientado. Jesus sempre fez assim, ele sempre primeiro ajudou, e depois ele orientou. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Outra coisa importante, né? Nós vamos até o nosso limite. Nós ajudamos até a nossa capacidade. Até a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de condições financeiras, nós ajudamos até o nosso limite. Depois que eu cheguei no meu limite, eu preciso entregar para outro ajudar. Às vezes nós queremos fazer tudo e nós não temos condições. Nós precisamos de ajuda para ajudar também. Essa é uma questão importante. Então, o samaritano foi até o limite dele. Ele primeiro estancou o problema. E depois o que ele fez? Levou ele para uma estalagem para ele ser melhor cuidado, se recuperar. Mas ele disse: se tu gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu venho aqui e te pago. Mas vamos entender um pouquinho quem eram os samaritanos, né? Eram habitantes da Samaria que se separaram das tribos de Israel e se tornou a capital do reino dissidente. Olha só, eles eram dissidentes. Constantemente em guerra com os reis de Judá, havia aversão profunda e evitavam as relações recíprocas. Para não ter que ir a Jerusalém pelas festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Seus livros sagrados eram escritos em hebraico antigo. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, desprezados e perseguidos. Ou seja, cada um tem uma maneira de pensar, mas não é por isso que a gente precisa viver em guerra. A diversidade e a combinação das ideias diferentes é que criam um mundo bom para todos. Não é tudo que eu digo que está certo. Eu posso ter um grande conhecimento,
Mas o meu conhecimento combinado com os demais, que vai formar um mundo para todos. Um mundo bom, que a gente possa se sentir bem. Então, os samaritanos eram desprezados e perseguidos, mas foi o único que ajudou o cara caído ali. Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. O fato deles serem uma minoria, interpretarem de forma diferente os livros e terem práticas religiosas diversas, não implicava que eram pessoas más. Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Jesus não cogita sobre quem era o homem. Ele é tomado de compaixão e atende o outro que precisava de ajuda. Nesse momento, quando a gente enxerga a questão inicial lá, Jesus não está falando nem amar a Deus. Ele está amar o meu próximo. O que nós aprendemos com isso, né? Que a gente já sabe. Que se eu amar o meu próximo, eu estou amando a Deus. Só que eu preciso tirar isso só do meu pensamento, da minha instrução, de eu saber e agir. Aquele negócio, se eu sei, por que eu não faço? Quantas coisas nós sabemos que a gente, na hora que tem que botar em prática, a gente não bota em prática? Se eu sei, por que tu não vai lá e faz? Se tu sabe e não faz, então é melhor não saber. Mas já que eu sei, faça. E não se preocupe com quem seja. Jesus não está preocupado aqui. Quem é a pessoa que está lá caída? O que fala ele? Foi movido de íntima compaixão. E a íntima compaixão, ela faz com que a gente ajude a todos, independente da situação. Por isso que Jesus nem fala quem é o homem caído. Ele podia ter dito, era um judeu, era um levita, era um sacerdote. Ele não fala, existe um homem caído. Os dois que desciam não pararam. Mas aquele que estava em viagem, ele parou, movido de íntima compaixão. O convite para que hajamos como o bom samaritano. Nos tomemos de compaixão e misericórdia, num processo de ascensão de consciência, buscando subir em direção ao sagrado em nós mesmos. O desenvolvimento nosso, quando estamos aqui, ele se dá em várias esferas, intelectual, social, mas o principal é nós combinarmos esse desenvolvimento com o nosso desenvolvimento moral, com a oportunidade de nós evoluirmos como espírito. Todos nós estamos já num determinado nível. Nós já viemos provavelmente em diversas encarnações. Nós estamos numa existência. Mas nós já viemos de várias experiências. E sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tenho que usar ela para a minha evolução. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes eu esqueço do roteiro e começo a não querer mais fazer aquilo que eu mesmo programei. O que acontece? Felizmente, segundo a instrução dos Espíritos, para trás a gente não volta. Depois que a gente chega num determinado ponto, a gente não retrocede. Mas a gente vai ficar marcando passo, e sabe lá quantas encarnações ainda nós teremos para poder subir um degrauzinho na nossa evolução. E a gente parte disso, parte dessa oportunidade aqui e agora. O que se destaca é o sentimento de compaixão. Jesus nos mostra, assim,
que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Gestos de bondade desencadeados pela compaixão. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Atender o serviço do bem é aprendizado e trabalho. Olha só, a perguntinha aquela, até me antecipei na pergunta ali, ó. Se sabe por que não faz? Ah, eu me esqueci. Eu me esqueci que eu devia fazer tal coisa. A partir do momento que a gente aprende, que a gente já domina alguma coisa, a gente tem que botar em prática. A coisa mais importante é agir. Jesus sempre foi assim, ele sempre agiu. Ele sempre foi lá e fez. Às vezes nós nos sentimos presos, acomodados, trancados. Não, hoje não, amanhã eu faço tal coisa. Não, amanhã está chovendo. Não, então eu faço no outro dia. Gente, a gente precisa levantar e fazer. O mundo está aí fora esperando pessoas que façam as coisas. E muita gente precisa de ajuda. Não precisa procurar muito, não. Do nosso lado existe ajuda, de todas as formas. O papel do samaritano é digno de ser imitado. Se nós pudéssemos usar essa parábola como base para a nossa vida, seria muito importante. Em todos os momentos, uma ajuda, às vezes, é um aperto de mão e um sorriso, gente. Uma pessoa que está triste de manhã cedo, você diz, bom dia, e aperta a mão dela e dá um sorriso, talvez você mude o dia daquela pessoa. Ela só precisa daquilo. Pessoas que às vezes estão tristes, aborrecidas, em depressão, estão pensando até em coisas piores, né? A gente tem tanta situação de suicídio aqui, às vezes falta só um bom dia e um aperto de mão para a pessoa trocar. Isso já é ajudar. O homem caído aprendeu com a sua própria queda. O que dizia Jesus? Descia um homem. Então ele teve seus problemas. Teve seus problemas, mas foi ajudado. O levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas. Eles chegaram a um determinado nível de evolução intelectual e moral, mas pela parábola a gente percebe que eles não estão conseguindo subir, muito pelo contrário, estão descendo. Então vai ser inevitável que eles tenham que voltar outras vezes para recuperarem aquilo que eles falharam. Porque o nível intelectual, ele é rápido, mas infelizmente o nível moral ele não acompanha, às vezes, na mesma velocidade. Se nós pudéssemos ter um equilíbrio entre os dois, a gente seria muito melhor do que a gente é hoje. E o hospedeiro presta serviço, mesmo que remunerado. O plano de melhoria espiritual se dá em nossa atuação profissional. Não esquecemos que todos nós temos que trabalhar. E mesmo trabalhando no nosso trabalho, nós podemos ajudar. Mesmo o hospedeiro sendo remunerado para ficar com o cara lá para cuidar dele, o que ele está fazendo ali? Ficou e está ajudando. Então nós não podemos ter vergonha de dizer que eu trabalho para ajudar. Não, o trabalho é importante. Quem trabalha diretamente com o auxílio das pessoas, principalmente a área de saúde, garanto para vocês que são resgates muito profundos e grandes que esse pessoal está tendo agora. Porque ela está trabalhando direto com o auxílio de pessoas que precisam. Em situações bem complexas, né? Algumas entre vida e morte. Então, mesmo que o meu trabalho seja remunerado, de alguma forma eu estou contribuindo, estou ajudando. Lição preciosa que merece ser refletida e aplicada no dia a dia. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade, que, antes de tudo, pede compreensão.
Não basta dar uma moeda ao primeiro mendigo que surge à porta. Isso é meio complicado, né? Quantas vezes a gente, quem mora em casa, principalmente, ouve alguém batendo palma lá na frente, chega lá, é um maltrapilho lá. Aí você fica naquela assim, o que eu faço? É preciso entender a necessidade e amparar com amor. No mundo tão violento como a gente está, é uma situação bastante ruim, né? Mas talvez seja melhor você atender, em vez de dar dinheiro, dê uma comida. Talvez ele até se acostume, todo dia passe lá, né? Acontece isso. Mas você está fazendo a sua parte. E reze, faça aquilo que Jesus diz para a gente. Orai e vigiai. Se você está se sentindo desconfortável com aquela situação, garanto para vocês que vai acontecer uma, duas vezes, depois não vai acontecer mais. Mas a sua parte você fez. Você ajudou quando apareceu alguém precisando. Livrar-se dos aflitos oferecendo o supérfluo é expulsá-los de maneira elegante, sem iluminação espiritual. Nós temos que ser movidos de íntima compaixão para ajudar. E essa compaixão não é pegar e dar alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa. Tem muitas vezes que a gente não tem o que dar. Sabe o que a gente faz? A gente se recolhe e faz uma prece pedindo para Jesus ajudar aquela pessoa. Garanto que a ajuda vai ser muito maior do que simplesmente pegar uma moedinha de R$1 e entregar para ele. A caridade é mais que a esmola. Ser caridoso é ser humano e ter o aprendizado do amor cristão. Quem ajuda é notado e respeitado. Onde é que na parábola a gente vê isso, que quem ajuda é notado e respeitado? O cara da estalagem, né? O que ele disse? Toma conta dele, pega aqui 2 moedas, e tudo que tu gastar, depois eu venho aqui e te dou. Vocês acham que qualquer um que chega assim e diz, cuida aí que depois eu volto aí e resolvo? O cara, o samaritano, provavelmente era uma pessoa respeitada e conhecida. Porque senão o cara da estalagem não ia deixar isso, né? Ele tinha certeza de que aquela pessoa era uma pessoa responsável e respeitada. Por isso que ele disse, não, eu sei que depois ele vai vir aqui e vai resolver comigo. Então, sempre que a gente ajuda, a gente passa a ser notado e respeitado. E para encerrar, temos que agir com compaixão com todos, sem distinção de classe social, raça, sexo ou religião. Eu acredito que nós estamos num momento em que a pior coisa que estamos vivendo é a intolerância. Intolerância em todos os sentidos, tanto social, quanto de raça, de sexo, de religião. O momento é de a gente pegar e buscar se entender. Parar um pouquinho de achar que só aquilo que eu sei e que eu penso é que está certo. E aceitar que todo mundo tem uma maneira de pensar. Todo mundo tem uma maneira de viver. E é com essas palavras, com essa parábola maravilhosa de Jesus, que a gente tentou enxergar um pouquinho mais amplamente aqui, que eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia para todos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Rogério pela elucidativa exposição de hoje e por nos recordar a simplicidade dos ensinamentos do Mestre, que nos pede tão pouco. Obrigada, Rogério, que Jesus continue te amparando nesse propósito.